Vamos ver esse daqui, ó. Meu garra-duende pegou meus cristais? Seria isso? Quem aí tem garra-duende? Todos os nomes estão trocados. Ok. Oi, Ana, me chamo Fulana e tenho 13 anos. Sempre gostei de mexer com cristais, incensos, o mundo místico em si. Eu com essa idade também, até agora. Mas quando eu tinha 11 anos, descobri o mundo elemental em um vídeo do YouTube. Olha só, eu também descobri numa revista na banca de jornal. Outros tempos. Aí veio a enorme vontade de ter um elemental. Nessa época, eu não tinha nenhuma noção do que era isso. Compartilhei a minha vontade com a minha irmã. Mostrei o vídeo para ela e o que era minha vontade se tornou vontade de nós duas. Isso aconteceu mais ou menos em novembro. E em dezembro ganhamos os nossos tão sonhados elementais. Nos quais botei o nome, é isso? Nos quais eu botei, acho que botei o nome de Benjamin e Pan, é isso? O meu foco foi todo para eles. Mas depois de 1 ou 2 meses, acabou que perdeu a graça. Parei de cuidar ou de me importar com ele. Com eles? Com ele? Enfim. Depois de 2 anos, eu já tinha me mudado. Agora, em 2022, começou a acontecer coisas estranhas. Eu moro no Rio de Janeiro, onde tem várias lojas esotéricas, acredito. E comecei a amar ir para lá e voltar cheia de incensos e cristais. E assim montei o meu altarzinho com cristais, incensos e os 4 elementos: água, fogo, terra e ar. E claro, tinha lá os 2 duendes. Ai, Ana, esqueci de mencionar, mas a minha irmã havia me dado o duende dela. Bom, um belo dia eu estava dançando em frente ao meu altar quando me viro e dou falta de 2 cristais, o meu quartzo rosa e a minha obsidiana. Eu não mexo nos meus cristais e nesse dia eu não havia mexido. Procurei até não aguentar mais, procurei até dizer chega, até que olhei para os duendes e disse: se vocês me devolverem, eu vou dar bala para vocês. Ana, eu tenho 1,54 de altura. Para alcançar o meu altar, eu tenho que ficar na pontinha do pé. E assim eu fiz. Estava usando chinelo. Assim que eu fiquei na ponta do pé, quando eu estava me abaixando para voltar à minha altura normal, debaixo do meu pé apareceram os meus cristais. Debaixo do meu pé. Eu fiquei chocada. Eu não mexi neles. E o vento não poderia ter levado. Como eles estavam no meu incensário, que parece uma régua. Não entendi. Como eles estavam no meu incensário, que parece uma régua, sabe aquelas palmatórias? É assim, né? Parece isso. Como eles estavam no meu incensário, que parece uma régua, cogitei em algum momento que eles tinham caído. Mas o estranho é que o incenso que eu tinha deixado lá estava lá. E o incensário estava na mesma posição de antes. E lá tinha vários outros cristais. Então, Ana, é isso. É algo realmente sem explicação. E desculpa se ficou confuso. Amo o seu canal. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, pera lá. Sumiram esses 2 cristais. E aí, ela falou com os duendes. Ela levantou os pés assim. É isso? Para ela ficar mais alta. Ela levantou assim para olhar para cima no altar dela. E no que ela voltou o pé, os cristais estavam aqui. Ela pisou justamente nos 2. Eita, ai, é muito estranho. Eu vi uma bruxa no meu quarto. A moça que nos conta esse relato diz que gostaria de compartilhar aqui algo que aconteceu com ela em dezembro de 2016. Ela tem 19 anos e ela mora em Rio do Sul, Santa Catarina. Ela conta que sempre teve mediunidade intuitiva desde criança. Ela diz que a intuição dela é muito forte, mas de uns anos para cá ela começou também a ver e ouvir coisas. Disse que já se aventurou pelos caminhos da Wicca e descobriu em um centro de Umbanda que ela é descendente de bruxas.
Em uma noite, ela marcou no calendário, era quinta-feira, dia 29 de dezembro. Ela estava no quarto dela lendo as Crônicas de Nárnia. E todo mundo na casa dela já estava dormindo. Ela conta que sempre dormiu mais tarde. E era por volta de 1h15 da manhã quando ela enjoou da leitura e decidiu dormir também. Então ela apagou a luz do quarto e deixou acesa só a luz do pisca-pisca, que corre o quarto todo dela numa luz azul, o que dá uma visibilidade de tudo ali. E beleza, ela se deitou e dormiu. E ela diz que no teto do quarto dela existe um alçapão, quase em cima da cama dela, que dá acesso ao sótão da casa. Na verdade é o forro da casa, né? Aqui não tem muito sótão, então é um alçapão que dá acesso lá pro forro da casa. E ela acordou de repente, no meio da madrugada, com uma sensação estranha. Sabe quando você acorda do nada no meio da madrugada e fica olhando ao redor, com aquela sensação de que tem alguma coisa errada? De repente, a porta do alçapão começou a ranger, como se alguém quisesse abrir e passar do forro da casa para baixo. Ela fechou os olhos, apertou bem, cobriu a cabeça e ficou ali suando frio embaixo da coberta. Ela congelou. Ela não movia um músculo e ainda com os olhos fechados, ela pôde ouvir aquela coisa abrindo o alçapão e descendo. Parecia que aquilo se arrastava pela parede e como o chão da casa dela é assoalho, pôde ouvir quando ela tocou o chão e começou a caminhar, com passos lentos, fazendo o chão ranger também, e caminhou até o lado da cama dela. Bem ali, na frente dela, tinha uma respiração pesada, como de alguém que tem asma. Puxava e soltava, pesada e vagarosamente a respiração. Ela estava paralisada de medo, não conseguia mexer um músculo. Mas a curiosidade falou mais alto e vagarosamente ela foi abrindo um olho só. Mas o que ela viu fez ela regalar os olhos de pavor. Ali, parada, estava o que parecia ser uma velha. Os olhos eram completamente negros. O rosto com rugas profundas que chegava a parecer que eram rachaduras. Os cabelos desgrenhados, meio grudados, bem nojentos, e tinha uma boca aberta, uma bocarra enorme, mas não era como se ela estivesse abrindo a boca. Parece que a mandíbula dela e a boca toda era assim, bem aberta, e exibindo dentes bem pequenos e pontiagudos, muitos deles. E ela estava toda de preto e tinha assim dedos bem compridos e unhas bem afiadas. Ela diz que ela já tinha visto outras coisas no quarto dela, mas tipo vultos, sombras. Mesmo assim, como das outras vezes, ela tentou manter a calma. E antes que aquela coisa pudesse fazer algum mal a ela fechou os olhos e começou a orar. E dizia assim: o sangue de Jesus tem poder, nada de mal possa me tocar. Que o mal saia dessa casa em nome de Jesus. Deus me salva! Ela ficava apenas repetindo isso em pensamento e com muita fé. E ela repetiu, até que ela escutou um barulho, como se fosse um estalo no ar. E ouviu aquela coisa ser arrastada pelo chão, arrastada pela parede, de volta ao alçapão e pá! A portinha fechando. E ela imediatamente saiu correndo para acender a luz do quarto. E ela diz que nem sabe de onde ela tirou coragem para sair da cama e acender a luz. Acendeu um incenso de sal grosso canforado, passou em todo o quarto em direção à porta para limpar aquilo e logo após agradeceu a Deus pelo livramento. E ela diz que não viu mais nada desde então, mas ela é médium e sabe que tem que lidar com esse tipo de coisa. E ela divide esse relato conosco porque diz não saber ao certo o que era aquela coisa que ela viu de madrugada ou o que aquilo queria com ela. E ela gostaria de saber se alguém já viu e sabe o que pode ser. Na concepção dela, só vem a palavra bruxa. E tem aí um retrato falado, um desenho que ela fez do que ela viu naquela madrugada. Tudo que ela sabe é que Deus a salvou e está do lado dela sempre. Ela chegou a desistir da Wicca por conta da fé dela nele,
porque ela diz que é preciso ter fé em Jesus Cristo. E a nossa maior arma é a oração. Vamos ver este daqui agora. A entidade na casa do poeta. Que poeta? Vamos ver. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulano. E o relato que vou contar aconteceu comigo e com um grupo de amigos quando fomos acampar numa zona rural aqui da minha cidade. Os nomes no relato já estão trocados. Era mês de São João e eu, juntamente com um grupo de amigos, nos reunimos para acampar na base de uma serra, aqui na cidade de Paulista, na Paraíba. Aí na frente a pessoa fala, não sei falar o nome. E aí, eu posso, não posso falar o nome da cidade. Não, tudo bem, ele falou, eu deixo aqui em aberto se você vai dizer ou não o nome da cidade. Acho que não tem problema nenhum. Ok, uma vez que é importante ainda dizer. Ok. Na minha cidade há uma enorme tradição de poesia que lhe rendeu o nome de Terra da Poesia. Dentre esses nomes, o mais famoso deles é o poeta... Posso falar? Será o poeta Tal. Tal morreu há muitos anos e a sua casa, no chamado Pé da Serra, ficou abandonada. Isso mesmo, Ana, abandonada. Nenhum prefeito da cidade sequer pensou em transformar essa casa num museu ou alguma coisa do tipo para um grande e influente nome da nossa cultura. Mas enfim, continuando. Nessa noite, juntamos cerca de 7 amigos e decidimos ir acampar no Pé da Serra. Lá é mais ou menos uns 10 minutos a pé da casa do poeta. Algumas pessoas da região dizem que à noite é possível ouvir vozes e sons estranhos na casa. E por causa disso, perto das 3 da manhã, em meio ao tédio da noite sem energia, internet e afins, decidimos pegar as lanternas e ir até a casa do poeta a fim de encontrar alguma coisa. Ao chegar lá, não encontramos absolutamente nada, o que nos frustrou bastante. Meu amigo Júnior falou que era só coisa que as pessoas diziam e que não acreditava nisso. Foi nesse instante que tudo ficou estranho. O meu amigo Andy, concordando com o que o Júnior falou, decidiu entrar na casa, apesar dos avisos do próprio Júnior, que poderia ter cobras ou besouros vermelhos lá dentro e que podiam atacá-lo. O que veio a seguir deixou todos nós perplexos. O Andy ficou paralisado na porta da casa, como se tivesse visto algo que o fez travar. A princípio pensamos que ele estava zoando a gente, mas ao chegar perto e tentar falar com ele, ele estava de olhos fechados e estático. Foi nesse instante que ouvimos um grito de dor enorme e logo em seguida a vegetação ao redor da casa começou a balançar e, detalhe, não tinha vento algum nesse momento. Quando olhei para trás, ninguém estava mais lá. Eu ouvi apenas a correria de todos enquanto eu e o Andy estávamos ali. Eu quis correr com muita vontade, mas deixar meu amigo ali estático não era uma opção, né? Puxei o braço dele, mas ele estava rígido, não conseguia se mover. Foi então, nesse momento, que eu decidi rezar em voz alta para que ele ficasse liberto, seja lá do que foi que o afetou. Pouco tempo depois, eu ouvi uma voz no meu ouvido sussurrar: não. Foi quando não aguentei sair correndo, sem olhar para trás. Quando chegamos ao acampamento, todos estavam em choque, preparando as coisas já para ir embora. Mas esqueceram do principal. Só tinha um carro e o Andy era o motorista. Os que vieram de moto foram embora na frente, mas os outros 4 ficaram e aguardaram, né? Até que quando o sol começou a nascer, o Andy vinha andando normalmente pela estrada. E ao perguntar a ele o que aconteceu, ele disse que não sabe. Apenas disse que viu um vulto e ao fechar os olhos simplesmente apagou e tinha acordado naquela hora. Ana, eu não sei o que houve e até hoje evitamos falar disso. Não faz sentido ele ter desmaiado em pé, muito menos ter dormido em pé.
E o que era aquela voz dizendo não? O que queriam com ele? O poeta Tal foi uma pessoa caridosa e atenciosa com as pessoas. Mas a sua família, seus antepassados, eles eram donos de escravos. E talvez os espíritos que afetem aquela região não sejam, não seja exatamente o espírito dele, mas de outros que já habitavam aquele lugar. Ah, isso pode ser mesmo. De toda forma, jamais quero voltar lá. E espero que um dia aquele local seja benzido antes de ser transformado em museu. E um conselho que eu dou a todos, como espírita: evitem ao máximo fazer brincadeiras ou zombar do que você não conhece. Às vezes, o nosso grau espiritual não é forte o suficiente para lidar com aquilo que não conhecemos. Um abraço para você, Ana, para o Matheus e para todos os assombrados que estão assistindo esse relato. E eu tenho mais uns 2 para contar, mas será em breve, se eu criar coragem para tal. Um beijo para você, muito obrigada. E sim, isso pode ser bem... Vai saber se essa assombração já não existia enquanto o poeta era vivo. Enquanto o poeta era vivo, né? Só que ninguém sabia. Agora que não tem ninguém lá, que outras pessoas podem passar por ali, presenciam isso. Então, não é que é ele fazendo essas coisas, mas de repente, como você disse, pode ter outras coisas ali, né? Vai saber. Mais beijinhos, peraí. A velha da quaresma. Eita! É um moço que nos conta. Olá, Ana, os nomes nesse relato foram alterados. Meu nome é fulano... Ah, já tá alterado. Sou de uma cidade pequena de Minas Gerais. Em 2006, voltei a morar no bairro onde nasci, pois fazia 2 anos que havia me mudado de lá. Eu tinha uns 15 anos de idade e sentia saudades de meus amigos que há tempos não via. Então voltei a frequentar a casa deles, mas tinha mais afinidade com o Carlos, pois reuníamos mais na casa dele, onde jogávamos videogame e contávamos histórias de terror. Uma certa noite, eu e 3 amigos estávamos com o Carlos em sua casa quando ele nos contou a história que sua tia havia contado para ele no início daquele ano, para que ele parasse com o costume de ficar até tarde na rua. Ela disse para Carlos que estava em sua casa costurando na varanda quando percebeu que estava tarde. Então resolveu ir para dentro, pois era quaresma. Ela foi fechar a janela e quando percebeu, num quintal da frente, uma senhora estranha que não era sua vizinha. Então, curiosa, ficou olhando para ver como ela sairia de lá, já que o quintal era cercado de cerca de taquara. Pois foi quando aquela mulher cruzou a cerca, atravessou. Então, assustada, ela fechou a janela e não olhou mais, pois a velha, né, vinha em direção à sua casa. Mas nada aconteceu. Quando Carlos terminou de contar, não demos atenção, pois ele era brincalhão e mentiroso, e já tinha nos contado histórias desse tipo para nos assustar. Meses depois, não lembrávamos mais dessa história que o Carlos nos contou. Estávamos numa pequena praça, à noite, eu e mais 3 amigos. Carlos não estava presente. Então André nos deu uma ideia e resolvemos comprar bombinha para assustar algumas pessoas que estavam em procissão. Ai, meu Deus do céu. Pior ideia que tivemos. A procissão já estava na metade do caminho, passando numa rua estreita que do lado tinha um terreno baldio onde nos escondemos. Faltando uns 50 metros para chegar onde estávamos, tive uma sensação estranha. Então meus amigos que estavam atrás de mim saíram correndo. Foi quando, no susto, olhei para trás e vi uma velha horrorosa vestida de preto, com uma vela na mão. Fiquei paralisado, olhando por uns 10 segundos aquela criatura horripilante em minha frente. Quando enfim consegui sair correndo, pois parecia que de alguma forma ela me segurava,
Quando enfim consegui sair correndo, pois parecia que de alguma forma ela me segurava. No dia seguinte, quando encontrei os meus amigos, já que na noite anterior todos correram para casa, perguntei por que eles correram e me deixaram sozinho. Não disse nada sobre o que vi, pois pensariam que eu estava louco. Então o André disse que um vulto estranho passou atrás de mim. Então saíram correndo. Foi quando tive mais medo, pois ela apareceu somente para mim. Depois disso, trato essas coisas com respeito e nunca mais tentei assustar ninguém. Obrigado por contar minha história, infelizmente é verdadeira, não gosto de lembrar ou falar nisso. Enviei a pedido da minha esposa, que também acredita no sobrenatural, pois coisas estranhas também já aconteceram com ela. É tipo a desgraça? Não, não sei, ele só falou que era uma velha, não tinha aquelas características. Uma velha... Era uma beata que já tinha morrido e aí estava continuando a procissão e ficou muito brava de vocês pensarem em atrapalhar essa procissão, porque era uma velha de preto segurando uma vela na mão. Ela estava acompanhando a procissão. Ela continua em procissões. E você já viu, né? Lógico, não é para atrapalhar nada. Ninguém fica contente de estar uma procissão e se atrapalhar. Qualquer culto, qualquer coisa, né? E ser atrapalhado por... Mas aquelas senhorinhas ali, ó, falta sair com a bengala e dar na sua cabeça se você atrapalhar a procissão dela. E aí o espírito tratou de fazer isso. E por que só você viu? Provavelmente porque você era mais sensível. Tinha uma sensibilidade maior para ver, eu acho. Não é porque tinha que ser para você a aparição. Talvez pela sensibilidade. Espírito com fome. Vamos lá. Esse relato é uma moça, tá? Esse relato não aconteceu comigo, e sim com o meu amigo, que mora aí em São José do Rio Preto. Que aqui vou chamá-lo de Cobra, porque ele é uma. Gente do céu, isso porque é amigo, hein? Ai, ai. Cobra e sua mãe Maria, os nomes são todos fictícios, tá? Cobra e sua mãe Maria estavam dando início a um negócio de vender marmitex, pois sempre foi o sonho da Maria ter, na verdade, um restaurante. E como... Cobra. Pois sempre foi o sonho da Maria ter, na verdade, um restaurante. E como Cobra era seu filho único, e além de filho, era o melhor amigo de sua mãe, ele resolveu dar uma força para a mãe em questão financeira. Compraram um estabelecimento onde eles transformaram lá tipo uma lanchonete, assim. E de início, só encostava os caminhoneiros para comprar marmitex, que para Maria já estava de bom tamanho, pois estava cozinhando, que é a sua paixão, né? Era o que, se ela estivesse cozinhando, que era sua paixão, estava ótimo, era o que importava. Um dia, no final da tarde, Maria estava junto com o Cobra, limpando o lugar, pois bem cedo eles estariam lá para trabalhar. Cobra estava limpando os banheiros e a cozinha, e Maria estava limpando a bancada e as cadeiras e mesas. Tudo estava bem, até que Maria escuta um choro de criança vindo de trás de uma das mesas que Maria já havia limpado. E quando ela foi procurar de onde estava vindo esse choro, ela achou uma menina de vestido bordado cinza que aparentava ter uns 4 anos no máximo, de cabelos soltos, ondulados, bem pretinho, meio bagunçado. Maria, olhando para a menina, pensou que fosse filha de algum dos caminhoneiros que acabou ficando por aqui por engano, ou se perdeu do pai, ou até mesmo estava fugindo de alguém. Olhando aquela menina chorando, Maria resolveu puxar a conversa e disse: "Qual é o seu nome?" E a menina, nada de responder. "Cadê os seus pais?" E a menina, sem dizer nenhuma palavra, apenas chorava. "Você tá com fome?" E aí a menina balançou a cabeça que sim. Então Maria chamou o Cobra e pediu para ele pegar pão e colocar alguma coisa dentro e trazer alguma coisa para ela beber. Cobra, sem entender nada do que estava acontecendo, obedeceu Maria. Levou até ela
pão com salsicha e suco de laranja. Ao chegar até Maria, Cobra reparou que a mãe estava agachada, como se estivesse falando com alguém, mas ao ver a mãe falando sozinha, a questionou. Mãe, você está falando com quem? E ela respondeu, a menina, ué, você não está vendo? Cobra realmente não estava vendo ninguém, apenas Maria. E sem fazer mais nenhuma pergunta, sobre das coisas, sei lá, para a mãe, e a mesma direciona... E sem fazer mais nenhuma pergunta, deu as coisas, né, o pão e o suco para a mãe, e a mãe direcionou o alimento para a mesa. Que pasmem, o pão havia sumido num piscar de olhos, literalmente, e o suco de laranja, o copo havia voado de um extremo a outro, e o Cobra presenciando tudo isso, até que Maria se vira e diz, olha, ela não quer suco, ela quer água, você pega para mim? E mais um pão também. Cobra, sem dizer nada, foi até a cozinha, fez novamente um pão e um copo com água e levou para a mãe. Só que dessa vez ele sentou do lado da Maria para ter certeza de que o pão não ia cair, nem que Maria ia comer. E pasmem, novamente o pão virou farelo e a água foi secando do copo. Cobra, de boca aberta, sem acreditar o que tinha lhe passado ali, começou a passar mal. Até a Maria estava ali e não... começou a passar mal até. E Maria estava ali tão entretida com a menina que não viu Cobra passando mal ao seu lado. Ela só foi dar conta de que ele estava passando mal quando a menina se levantou do chão, toda sorridente, dando tchau para Maria e sumindo no meio da avenida. Até hoje, o Cobra me conta que quando ele está sozinho, principalmente, ou quando a mãe, Maria, dele, está fazendo comida, ele escuta passos de crianças, como se estivessem correndo pela casa, e Maria apenas abre um sorriso e fica quieta. PS, eu já tentei dormir na casa deles, mas depois do que eu vi, eu nunca mais pisei na casa dele nem de dia, muito menos de noite. E o que foi que você viu? Me diga! Bom, então era um espírito de uma criança lá. Mas como assim? Não quer o suco? Joga o suco na parede? Isso é mal educado. Já está ali te dando... Que coisa, gente. Isso foi aqui em Rio Preto. Quero saber onde. Brincadeira. Será que vi o Slenderman? Será, gente? Slenderman? Vamos ver. Boa noite, Ana. Sou fulana, mas sei que vai me chamar de fulana. Hoje eu vim contar mais um relato sobre o que aconteceu comigo também em 2012. Digo isso pois enviei um relato para você no início desse ano, que também se passava nesse mesmo período. O relato Anjos em Forma de Pitbull. Quem viu esse relato deve lembrar o quanto eu aprontava pulando a janela de madrugada para passear na rua, achando aquilo incrível, sem medo de morrer ou de algo ruim acontecer. Cabeça, né, de uma adolescente de 14 anos sem juízo. E já adianto que se houver nomes estarão trocados. Ok. Observação. No relato anterior eu mencionei... Bom, não sei se o nome está trocado, acho que já. Eu mencionei a Paulinha. Ela é minha melhor amiga até hoje. Aprontamos muito nessa época. Ela também estava comigo neste relato que eu vou contar agora. Hoje nós duas somos casadas e temos uma linda família, ambas com 24 anos atualmente. Então, bora lá. Será que eu vi o Slenderman? Em uma noite de sexta-feira, Paulinha me chamou para ir em uma festinha social que haveria na rua de baixo. Lá estaria alguns amigos nossos, a maioria mais velhos que a gente, já que nós duas éramos as únicas caçulinhas que pulavam a janela para sair ferver com o pessoal. Lá fui eu, tomei meu banho, coloquei um pijama,
Dei boa noite para os meus avós, pois eu morava com eles, apaguei a luz e fingi que fui dormir. Por volta das 11 horas da noite, vi pelas frestinhas da porta que as luzes se apagaram e eles já estavam dormindo. Então eu acendi a luz, tranquei a porta do quarto, troquei de roupa rapidinho, passei meu batom rosa Danoninho. Rosa Danoninho, eu lembro desse batom, dessa cor. Me sentindo o máximo e fui tentar abrir a janela com calma para que ninguém acordasse. Como eu falei no outro relato, a janela do meu quarto era daquelas antigas, barulhentas, então tinha que ter muito cuidado para abri-la. Peraí. Cadê? Onde estou? Ah, tá. Então lá fui eu, abri e corri me encontrar com a Paulinha, que me esperava na esquina de casa, já que ela morava na minha rua e saiu primeiro sem muitos esforços. Ao chegarmos na rua de baixo, percebemos que uma das meninas mais velhas, de 18 anos, a Jéssica, estava brigando com outra menina por causa de namorado, acabando com todo o clima. Nós mal chegamos e a festa já tinha encerrado. Olha, foi uma situação muito chata. Então, nosso amigo e meu crush, Breno, eu era apaixonadinha por ele, sabe? Mas pela minha idade, só rolou um beijinho mesmo. Ele já chamou a Jéssica para entrar no carro dele, convidando eu e Paulinha para ir junto, para sair dali e dar uma voltinha de carro para esfriar a cabeça, pelo menos. Deixamos a Jéssica em casa e decidimos ir a um famoso parque aqui da cidade. Um parque bem grande que possui algumas churrasqueiras para a galera aproveitar mais o ambiente. Porém, essas churrasqueiras ficam em uma parte mais isolada do parque, bem no meio do mato, literalmente. Um lugar que à noite tem pouca iluminação, é super escuro lá, mas tem uma estradinha para passar de carro. Aí já era por volta das 3 da manhã. Estávamos no carro, o Breno dirigindo, pois ele já tinha habilitação, eu ao lado dele e a Paulinha atrás. Todos conversando, rindo, com uma musiquinha baixa, cantando, quando do nada, passando por esse caminho escuro, o Breno freia o carro com tudo e pergunta: "Vocês também viram o que eu vi?" E eu respondi: "Se você viu um cara alto, parado do lado da árvore, sim, eu vi. Você viu também, Paulinha?" E ela falou: "Eu vi sim." E eu falei: "Mentira, vocês estão brincando comigo só para me assustar. O que você viu exatamente?" E aí a Paulinha falou: "Eu vi um cara branco, alto, usando um terno. Ele era careca e parece que não tinha rosto." E aí eu falei: "Caramba, é isso mesmo que eu vi?" Então o Breno se aproximou da árvore com o carro, mas já não tinha mais nada lá. Logo ele acelerou o carro e falou que não estava se sentindo muito bem e que levaria a gente para casa, pois o dia não estava propício para curtir e que era melhor todo mundo voltar para casa e dormir mesmo. O clima ficou realmente meio pesado e voltamos naquele silêncio em que só ouvíamos o barulho do motor do carro. Segunda-feira eu fui para a escola logo cedo e contei para os meus amigos o que eu havia visto. Falei todo esse ocorrido para eles e qual foi minha surpresa quando meu colega, o Peter, me disse: "Fulana, será que você não viu o Slenderman?" E eu respondi: "O quê? Eu nem sei o que é isso." Então ele abriu o seu notebook em um jogo do Slenderman e me mostrou. Ana, era exatamente a figura que eu vi no parque aquele dia. Eu fiquei sem acreditar, pois eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Depois desse dia, nunca mais vi nada igual também. Me ocorreram outros relatos, mas nada como este. Qualquer momento eu volto para contar os outros ocorridos. Um beijo para você, para a família e todos os assombrados. Um beijo para você, muito obrigada. Gente, será? Mas assim, o Slenderman é uma criação, né? Ele não é um... Agora, será que de tantas mentes pensando, acreditando talvez nessa história, ele tenha ganhado vida como uma tulpa, como uma forma de pensamento? E aí ele pode estar por aí realmente? O que vocês acham? Deixa eu dar beijinho aqui.
Anjos da Guarda no Carnaval. A moça que nos conta esse relato tem 50 anos e é de Pernambuco, mas na época do relato ela tinha apenas 26 aninhos. Ela conta que em janeiro de 1995 tinha uma festa lá em Recife que se chamava Recifolia. Era uma prévia carnavalesca, sabe, que antecipava o carnaval. E todos os anos ela e o namorado dela, o Adolfo, estavam presentes. A festa rolava, o frevo tocava e tudo ia numa boa, afinal tudo era diversão. Só que eles tinham que ir embora, porque no dia seguinte ela ia trabalhar bem cedinho. E aí ela começou a chamar o Adolfo para ir embora. Só que ele, quando começava a beber, não queria saber de parar. E isso a irritava muito. Ela conta que passou horas tentando chamar ele para entrarem num táxi e ir embora, antes que o evento acabasse e os táxis estivessem todos lotados. E eles não conseguissem voltar para casa, ela tinha que trabalhar. Mas era inútil. O Adolfo estava feito uma mula, empacado ali. Não queria sair de jeito nenhum. Ele ficou empacado, sentado no meio-fio. E ela até que conseguia parar um táxi ou outro, mas as pessoas entravam na frente dela, já que o lindinho ali não levantava do chão, não a obedecia, não queria nem saber de ir embora. A irritando cada vez mais. Bom, já era altas horas, as ruas já nem tinham mais tanto movimento de foliões assim. O que causava medo, afinal ela estava ali com um bêbado, alvo fácil para um assaltante. Ela não aguentava mais chamar ele. Ela sentou na frente dele, muito irritada e com vontade de chorar. Olha, a vontade que dá é largar lá. Fala, olha, se vira. Foi então que uma voz límpida e suave disse: Vem, Adolfo, levanta, a fulane precisa trabalhar. E aí ela se levantou, olhou para trás e disse que viu a mulher mais linda do mundo ali, acompanhada também de um belo rapaz. E ela disse que apesar dali ser um evento carnavalesco, ninguém ia de fantasia, mas aquele casal ali estava fantasiado. Ela era uma mulher muito branquinha, de cabelos longos e castanhos, numa linda roupa romana, com um corpo escultural, pernas bem torneadas, e em volta deles havia uma espécie de luz. Ela conta que isso chamou a atenção dela. O moço era moreno claro, parecido com um índio, e ele também estava usando uma fantasia que, sei lá, parecia ser de gladiador, que deixava o peitoral de fora, e ele também era muito lindo. Bom, era um casal perfeito, muito belos. Nessa hora ela se levantou, disse que a impressão que dava é que o tempo tinha parado, já não tinha mais tanta gente na rua e ela já não estava mais irritada com o Adolfo. E aí ela se acalmou. E o comando daquela moça fez o Adolfo se levantar e entrar num táxi que estava ali esperando por eles. Aquela bela moça iluminada conduziu o Adolfo, falando baixinho alguma coisa no ouvido dele, e colocou ele no táxi enquanto aquele belo rapaz conduziu a moça que nos conta esse relato também para o mesmo táxi. E o rapaz ainda disse para ela: Vai com Deus, fulane. Sim, ele falou o nome dela. E aí eles entraram no táxi e disse que foi tudo tão natural que ela esqueceu de agradecer. Mas tudo bem, correu tudo bem, e ela conta que eles estavam em Boa Viagem, litoral sul, mas eles moravam em Olinda, do outro lado. Era chão para andar, hein? Para correr com aquele táxi. Enfim, chegaram, eles desceram do táxi, o Adolfo estava calado, parecia sóbrio. Sim, ele estava sóbrio, de bem bêbado que ele estava ali, sentado no chão, que não conseguia nem levantar, agora ele estava sóbrio. E aí ela perguntou para o taxista quanto que ficou a corrida, porque ela sabia que aquela conta ia dar alta. Foi quando o taxista respondeu que a conta estava paga. Hã? Como assim? Conta paga? E o taxista respondeu que aquela moça já havia pago a corrida. E além disso, recomendado que o taxista os levasse na paz de Deus. E pior, o taxista levou eles exatamente no endereço correto. Como isso? Ela diz que não lembra de ter falado endereço nenhum para o taxista, muito menos o Adolfo. Bom, ela ficou meio sem entender ali, mas mesmo assim pediu para o taxista se ele não tinha o telefone, endereço, alguma coisa daquele casal que os ajudou. E aí o taxista falou com um cartão na mão, falou: ó, eu tenho esse cartão. E era um cartão de visitas de uma locadora de carros.
Mariana Car Locadora. Era o nome que havia no cartão, tinha o telefone e o endereço. E para ela era fácil encontrar esse endereço, porque ficava no Aeroporto Internacional de Guararapes. Foi o que deu um certo alívio nela, pois ela trabalhava lá. Então ela pegou o cartão com o taxista, agradeceu e entraram para casa. E dormiram muito bem aquela noite, o que ela diz que não era comum quando o Adolfo bebia. E aí ela se levantou no dia seguinte, se lembrou daquele lindo casal encantador e certamente que ela iria reencontrá-los. Afinal, ela estava saindo para trabalhar. E aí ela procurou aquele cartão, procurou e não encontrou mais. Mas tudo bem, ela já tinha lido as informações que ela precisava. Ela sabia que era ali no aeroporto. Mesmo assim, ela confirmou com o Adolfo, perguntou se, dos dados, realmente a locadora fica no aeroporto e ele confirmou tudo. Ou seja, não foi um sonho, ela tem certeza disso. Ela chegou ansiosa no aeroporto e já foi procurando por essa Mariana Car. Correndo eufórica, ela precisava agradecer aquele lindo casal pela grande ajuda que eles deram no dia anterior. Foi quando informaram para ela que no Aeroporto Internacional dos Guararapes nunca teve uma locadora chamada Mariana Car. E aí ela ficou chocada. E até hoje ela se emociona ao relatar esse fato. E ela acredita que realmente esteve com 2 anjos da guarda, o dela e do Adolfo. Sem dúvidas. E vocês, o que acham? Minha mãezinha veio nos ajudar. A moça que nos conta esse relato é de Londrina, no Paraná, e ela conta que se casou em 1998, mas era muito apegada à mãe dela. Ela diz que ela e o esposo tinham um comércio, mas mesmo assim ela dava um jeitinho de todos os dias e dar uma olhadinha na mãe dela e conversar com a mãe dela, nem que fosse rapidinho. Nessa época, a filha da moça que nos conta esse relato ainda não era nascida. Ela diz que a mãe dela sempre pediu para que ela tivesse filhos logo, mas ela diz que infelizmente não conseguiu dar essa alegria para a mãe dela, porque a filha dela veio nascer muito tempo depois que a mãe dela faleceu. Ela conta que a mãe dela era uma pessoa assim muito querida por todos, uma pessoa muito honesta, muito simples, e como ela disse aqui, ela ia ver a mãe todos os dias. Porém, no dia em que a mãe dela faleceu em 2001, ela conta que se atrasou para visitá-la por conta de um assalto que teve na casa dela. E aí, depois disso tudo, ainda deu uma tempestade à noite. Mas ela falou para o marido dela, olha, a hora que passar essa chuva, seja a hora que for, a gente vai lá dar uma olhadinha na minha mãe. Ela falou, porque a mãe dela não tinha passado muito bem no dia anterior. E ela queria ver a mãe. Só que aí, enquanto ela estava falando isso com o marido dela, ela olhou pela janela da casa e ela viu, chegando de carro ali, a irmã dela e o cunhado. Aí ela já pensou, ixi, coisa boa não é. Primeiro porque eles não costumavam ir na casa dela, né? De dia de semana, ainda mais, numa terça-feira, naquele horário, debaixo de uma tempestade daquela, ela já começou a se apavorar. Então eles disseram que ela deveria se apressar, que a mãe não estava bem e eles precisavam ir urgente para o hospital. E aí ela já catou o marido, eles já foram para o carro e foram direto correndo para o hospital. Ela queria muito falar com a mãe dela. E assim que chegaram ao hospital, os médicos já estavam esperando pelos familiares, procurando pelos familiares para dar notícia de que a mãe não resistiu ao infarto e faleceu. Bom, aí foi aquela tristeza, né? Todo mundo, assim, aí já avisaram os parentes mais distantes. Ela disse que a mãe dela faleceu por volta das 8h40 da noite e quando foi às 4 da manhã já uma irmã da mãe dela, tia da moça que nos conta esse relato, veio de São Paulo para, pro velório, pro enterro, tudo mais. Bom, agora pulando um pouco a história, ela conta que depois do enterro, tudo mais, essa tia resolveu passar uns dias na casa deles lá no Paraná para ajudar a família, né, dar um suporte emocional, porque todo mundo ficou muito devastado com a morte da mãe. Então essa tia ficou por lá. E ela aproveitou que a tia estava lá e ela também ficou uns dias na casa da irmã dela. Ela conta que ficou por lá mesmo, nem voltou mais para casa dela, nem para trabalhar ela voltou. Ela disse que o marido dela que ficou tomando conta do comércio
e ele ficava lá trabalhando, aí ele ia de noite para casa da irmã dela, né? Jantava, ficava com elas e quando fosse tarde da noite ele voltava para casa só para dormir. Aí ela falou, imagina, né? A casa tava uma bagunça, tinha muito serviço acumulado. Sendo assim, no sábado ela resolveu voltar para casa. Já era hora de retomar a vida, né? Começar a colocar as coisas no eixo, era a hora dela voltar. Cuidar do marido também, porque afinal ele esperou todo esse tempo pacientemente, cuidando de tudo sozinho, lá esperando o tempo dela, né? Ela dar uma recuperada. E foi aí que começou. Bom, ela conta que chegou em casa, né? Tava aquela bagunça, roupa empilhada, louça, pia cheia de louça. E além do mais, a casa tinha sido assaltada, o que contribuiu para a bagunça ser maior ainda. Os quartos, sala, cozinha. Então ela começou a parar, olhar tudo e pensar por onde ela começaria. E ela diz que é virginiana, bem organizada. Até para começar uma faxina ela se organiza. Então ela pensou, bom, vou primeiro então colocar a roupa na máquina, aí eu vou lavar a louça e depois eu vou para arrumar os quartos e a sala. E assim ela fez. Colocou as roupas brancas na máquina para bater, foi lá, lavou a louça. E aí, a hora que ela foi para os quartos para arrumar, quando ela chegou no quarto dela, o quarto dela estava impecável, arrumadérrimo, tudo certinho, até a colcha esticada na cama. Ela ficou pasma. Aí ela correu olhar o outro quarto e a sala. E tudo estava arrumadinho, impecável, organizadinho. Aí ela ficou meio abalada. Aí ela conta que pensou, sentou, falou, não, eu não tô louca. Eu vi, a casa estava uma bagunça. Não tinha mais ninguém lá para arrumar essa casa. Aí ela conta que sentou, fez um café, ela acha que ela estava até branca, porque trêmula ela estava tremendo, sem imaginar o que pode ter acontecido. E aí já estava quase na hora do marido dela chegar, e assim que ele chegou, ela ainda meio, né, abalada com tudo isso, contou para ele tudo o que aconteceu, e ele acreditou. Ainda bem, ela diz aqui, porque não é uma coisa fácil de se contar, né? Vão achar que você tá louca ou que, né, abalada emocionalmente e tal. Mas não, ele acreditou. E aí ela pediu para ele levá-la até a casa da irmã dela, que ela precisava contar isso para a irmã, porque isso só podia ter sido a mãe dela. E aí foram para a casa da irmã dela, chegaram lá por volta das 5 da tarde, tava tudo tranquilo, tudo calmo, a irmã dela tava batendo um bolo, e ela aflita para contar, mas ao mesmo tempo com medo da irmã dela não acreditar. E aí ela começou a contar, foi contando, e a irmã dela ouviu com muita atenção e disse que acreditava nela, porque a mãe dela também tinha estado lá. E ela abre um parênteses aqui dizendo que a mãe dela costurava muito bem também. Então a irmã dela contou que ela estava sozinha em casa, muito triste, muita saudade da mãe, e para o tempo passar mais rápido, ela resolveu pegar umas roupas lá que estavam precisando de conserto e abriu a máquina e foi costurar. Foi lá começar a arrumar as peças de roupa que tava ali uma rasgadinha aqui, outra sem botão ali, para arrumar. Tinha umas 6 peças mais ou menos. Só que assim que ela sentou para começar a costurar, alguém chamou no portão. Aí ela foi atender e era uma conhecida que ficou sabendo do falecimento da mãe delas e foi lá prestar suas condolências e começou a conversar. E ela conta que ficou conversando com essa mulher lá na frente por quase 1 hora, porque a mulher não quis entrar. Ela convidou para entrar, mas a mulher não quis, não queria incomodar e não sei o quê. E aí ficaram lá no portão papeando, isso deu quase 1 hora. Só que quando ela voltou para a costura dela, ela percebeu que alguém tinha mexido nas peças de roupas. Não estava do mesmo jeito que ela deixou. Aí ela ficou meio assustada. Só que quando ela começou a olhar melhor, ela viu que as peças estavam todas consertadas já. Tudo que ela ia consertar, aquele buraquinho, aquele rasgo, aquele botão que faltava, já estava tudo pronto. Alguém havia costurado por ela. E do mesmo jeito da irmã, né, da moça que nos conta o relato, ela ficou muito abalada, pasma. Mas no fundo ela sabia quem tinha feito aquilo. Ela conta que ficou receosa de contar isso também, ninguém acreditar, mas aí
Elas chegaram à conclusão que só podia ser a mãe delas mesmo. Bondosa do jeito que era, ela veio ajudar as filhas e também se despedir. Quis que as filhas soubessem que ela estava com elas, o que era bem típico da mãe. Ela conta que em nenhum momento sentiu medo, e sim mais amor ainda, se é que isso é possível. E depois desse acontecimento falaram bem pouco nesse assunto, mas elas têm certeza que era a mãe. E ela termina dizendo que pensou muito se enviaria esse relato, mas que se sentiu bem relatando esse acontecimento. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.